Sejam bem-vindos a quem estiver assistindo esse encontro. Estamos no 35º encontro do grupo de psicanálise do Genefil e vamos começar a leitura do Compêndio de Psicanálise de Freud de 1940 ou 38. Esse é longo, mas vamos lá. Prefácio. O objetivo desse pequeno trabalho é reunir os princípios da psicanálise, expondo-os, por assim dizer, dogmaticamente, de forma mais concisa e nos termos mais inequívocos. Sua intenção, naturalmente, não é impor a crença ou despertar convicção. Os ensinamentos da psicanálise se baseiam em um grande número de observações e experiências, e apenas quem tiver repetido essas observações em si mesmo, em outros, poderá chegar a um juízo próprio sobre ela. Parte 1. A natureza do psíquico. O aparelho psíquico. A psicanálise estabelece uma premissa básica, cuja discussão fica reservada para o pensamento filosófico e cuja justificação está em seus resultados. Daquilo que chamamos nossa psique vida anímica, conhecemos dois tipos de coisas. Primeiro, seu órgão físico e cenário, o cérebro, sistema nervoso. Por outro lado, nossos atos da consciência, que são dados sem intermediação, e que nenhuma descrição pode nos tornar mais próximos. Tudo o que há no meio nos é desconhecido, não é dada uma relação direta entre os dois pontos finais do nosso saber. Se ela existisse, forneceria no máximo a localização exata dos processos da consciência e em nada ajudaria para sua compreensão. Nossas duas suposições se ligam a esses finais ou começos de nosso saber. A primeira diz respeito à localização. Supomos que a vida psíquica é função de um aparelho ao qual atribuímos as características de ser estendido no espaço e ser composto de várias partes, que imaginamos, assim como um telescópio, um microscópio ou algo desse tipo. A elaboração coerente de uma concepção como essa representa uma novidade científica, não obstante algumas tentativas já feitas nessa direção. Chegamos a tomar conhecimento desse aparelho psíquico mediante o estudo do desenvolvimento individual do ser humano. A mais antiga dessas províncias, ou instâncias psíquicas, denominamos ID. Seu conteúdo é tudo que é dado, trazido com o nascimento, constitucionalmente determinado, sobretudo, portanto, os instintos oriundos da organização do corpo, que aí encontram uma primeira expressão psíquica para nós desconhecida em sua forma. Caramba, será que eu vou deixar tudo destacado? Pode falar, manda bala. Esse conteúdo herdado aí, cara, eu acho que tem a ver com uma espécie de ancestralidade do inconsciente. Uhum. Dá pra sacar o que eu tô querendo dizer? Explica melhor, explica melhor. Não, porque deixa eu ler aqui, que é essa parte que ele diz. Uhum. Instâncias psíquicas denominadas id, né? Uhum. Seu conteúdo é tudo que é herdado, entendeu? Essa palavra herdado vem de herança. Herança Uhum. pode ser herança genética. Isso. Então, eu acho que ele está estudando aqui, eu acho, né? Uma Uhum. hipótese, que ele está estudando aqui a origem do aparelho psíquico. Isso. E você aí que é professor de educação física, você sabe que a questão da herança genética tem tudo a ver com o psiquismo da pessoa, né? Uhum. Por exemplo, a pessoa, só dando um exemplo, o meu analista, ele está pedindo a uma parceira dele, uma colega dele que trabalha com herança genética,
para mapear alguns clientes, Uhum. para ele ter certeza de um diagnóstico. Porque o que é que o médico faz? O médico ele vai analisar biologicamente o conteúdo da patologia, né? Uhum. Então o cara é depressivo. Você sabia, uma curiosidade, você sabia que os depressivos, os esquizofrênicos, que mais? Os bipolares, né? Uhum. Eles têm um código genético diferente? Não sabia. Eles têm um código genético diferente. Lógico que eu não estou dizendo que é uma anomalia, entendeu? Uhum. Mas são diferentes os códigos. Por isso que ele precisa, por exemplo, o transtorno bipolar tem que tomar equilibrador, né, do humor, porque tem alguma descompensação não vou usar a palavra técnica, certo? Que eu não sou da área, mas tem essas descompensações. Agora, de forma mais livre, assim, que eu posso dizer, é que os, essa herança genética, ela se dá, um exemplo, é, sistema excretório, certo? Uhum. Excreção. Uhum. O que é que você. A lágrima, por exemplo, é uma excreção. E o porquê que o depressivo chora? É só emocional? Tem um fator biológico também, entendeu? Sim. Dele chorar. Porque a lágrima, ela lubrifica, né, o campo da visão, mas ela também é uma excreção. Ela tira impurezas. Uhum. Faz sentido. Pois é, você que é da biologia, você sabe disso, que tem essa questão de excreção. Outra coisa, saliva. Você está salivando aqui, cospe, joga fora a sua saliva, foi uma excreção. Então faz parte do sistema excretório. O que que se tem hoje em dia, do que eu tenho lido, né? Porque eu leio muito sobre esse assunto, porque eu tenho um irmão que sofre dessas doenças. Então, o cara tem um sêmen esquisito. Sei lá como é geneticamente. Eu sei que tem uma falha, tem uma falha. O que que isso tem a ver com a doença dele? A doença dele é transtorno bipolar. Não tem Hum. nada, aparentemente não tem nada a ver uma coisa com a outra. Transtorno bipolar com o sistema excretório, no caso do sêmen, no caso do esperma, né? Uhum. Mas procurando, investigando isso mais a fundo, né? Procurando na internet e tudo, eu já vi estudos que relacionam. Agora, não é uma coisa unânime entre os pesquisadores, entendeu? Tem uns que vão defender que sim, tem uns que vão defender que não, mas em certos transtornos mentais existe uma grande produção de resíduos que são eliminados pelo sistema excretório. Então eu acho, estiquei a baladeira demais, mas eu acho que essa herança do aparelho psíquico, ela passa pelo corpo. O que Sim. o Freud está tentando dizer aí é que ela tem uma herança corporal. Sim. Sim, sim, concordo com você. Tanto é que ele fala que são instintos oriundos da organização do corpo, tá vendo? Ou seja, elas já Exato. são no corpo da pessoa, né, que encontra uma primeira expressão psíquica para nós desconhecidas em suas formas, tá vendo? Ele já dá essa deixa, já falou, ó, já existe isso aqui logo quando é uma
a criança nasce. Já existe um pacote de coisas que estão meio que programadas, podemos dizer assim, nela, né? Faz sentido o que eu falei, Ronald? Faz, você que é da biologia aí, você poderia explicar melhor isso, porque eu, não, eu tenho dificuldade de entender do ponto de vista, eu estava acabando de ler isso, é engraçado, Uhum, eu não sabia que o texto ia trazer essas coisas, mas eu estava acabando de ler isso, porque tem, você vai fazer uma modificação genética, não uhum. significa que você vai fazer uma coisa, uma aberração, entendeu? Sim, Você vai fazer uma modificação genética, você vai modificar, por exemplo, onde tem mais combinações, você diminui as combinações, ou você aumenta as combinações. Depende do que você quer, para que você quer, né? Aí é só os geneticistas é que sabem. é, Mas o que eu tento entender, assim, é porque, por exemplo, por que que o depressivo tem dificuldade de se levantar da cama? É só porque ele é preguiçoso? O corpo dele está deprimido, né? uhum, Deprimido é no sentido biológico, não é deprimido emocionalmente, que o sim, cara tá triste porque ele tá pensando besteira, não sei o quê. Não, ele tá desequilibrado hormonalmente e de todas as formas que faz com que ele não tenha forças de se levantar da cama. sim, sim. É, eu acho que também isso daí tem a ver com aquelas coisas de genes recessivo, não é? Genes ativo, uma coisa assim também. Porque nem tudo que a pessoa tem no DNA está ativo, entendeu? Então, assim, geneticamente, algumas coisas podem ser estimuladas e e que elas são meio que elas são desativadas, mas você pode ativar elas ao longo de um certo tempo. Se eu não estou enganado, tem alguma coisa em relação a isso. Tem outras pessoas que são naturalmente de certas formas. Mas assim, não quer dizer que talvez a pessoa não consiga se mudar. Algumas vezes ela consegue. Por exemplo, assim, você pega o obeso. Há obesos que eles têm problema na tireoide. Eles não são obesos porque eles se alimentaram muito ou porque tem gula, mas é porque eles têm um sistema hormonal diferente de alguém que tem uma compulsão alimentar. Entendeu? São coisas diferentes. Há algumas pessoas que herdam isso. Até existe a questão da epigenética, que é uma coisa que eu acho que o Freud não conhecia nessa época. Então tem alguns pais assim que eles meio que, entre aspas, né? Faz tempo que eu não estudo esse assunto, meio que eles herdam, eles mudam a forma de gênero, não é mudam, mas eu não gostaria de usar a palavra mudam, mas só por eles mudarem de hábitos, aí especialmente a mulher e o homem, na hora que eles vão ali fazer o filho, há uma mudança, se eu não me engano, no próprio sêmen, ali nos dois, no óvulo, no sêmen, há uma coisa assim. Se eu não estou enganado. Deixa eu só ver aqui, ó. Não sei se você já viu sobre isso. Epigenética. Ó, a epigenética estuda mudanças hereditárias na função genética que não altera a sequência de DNA. Ela regula quais genes são ativados ou desativados em resposta a fatores ambientais, como dieta, estresse e estilo de vida, influenciando a saúde e o desenvolvimento. Os mecanismos principais incluem metilação do DNA e modificação de estonas, que eu não sei o que é. Então você vê, mesmo essa questão colocada aqui por Freud, do ID, segundo ele está falando aqui sobre herdade, você pode ter certas modificações só de você mudar o estilo de vida. Não é curioso isso? É meio que você vai ajustando você vai criando uma programação para o seu DNA, né? E para o seu filho, para o hereditário, para o seu progenitor, para quem vai, para a criança que vai nascer. Porque você muda seu estilo de vida e isso afeta também essa sua forma.
de como quais genes são ativados ou desativados em resposta a fatores ambientais e tudo mais, entendeu? Então você modifica algumas coisas dentro de você só por você mudar essas coisas de dieta, estilo de vida, estresse e tudo mais. Fantástico, né? Mas, Isso acho que o Freud não sabia, né? Mas é só para acrescentar um pouquinho. Olha lá, olha que legal. Sob a influência do mundo externo, real, que nos rodeia, uma parte do ID teve um desenvolvimento especial. Originalmente, uma camada cortical dotada de órgãos para recepção de estímulos e de mecanismos para proteção contra estímulos. A partir dela se produziu uma organização especial que passou a mediar entre o ID e o mundo exterior. Essa região de nossa psique demos o nome do eu. Olha que. Essa é uma coisa muito legal, hein, que ele fala aqui, hein? As principais características do eu, devido à relação pré-estabelecida entre percepção sensorial e ação muscular, o eu tem à disposição os movimentos voluntários. Sua tarefa é a autopreservação e a cumpre tomando conhecimento dos estímulos externos, armazenados na memória, experiências relativas a eles, evitando, através da fuga, estímulos fortes demais, indo ao encontro, através da adaptação, dos estímulos moderados e, por fim, aprendendo a modificar o mundo externo para sua vantagem, a atividade, na direção interna perante o ID, adquirindo controle sobre as reivindicações ou os instintos, decidindo se devem chegar a ter insatisfação, adiando essa satisfação para os momentos e circunstâncias favoráveis no mundo externo ou suprimindo simplesmente as excitações deles. Em sua atividade, o eu é guiado pelas considerações das tensões produzidas pelos estímulos, tensões neles existentes ou neles introduzidas. Uhum. A elevação dessas tensões é sentida em geral como desprazer e sua diminuição como prazer. Mas, provavelmente, não são as alturas absolutas dessas tensões, dessa tensão dos estímulos, e sim algo no ritmo de suas alterações, que é sentido como prazer ou desprazer. O eu busca o prazer e foge do desprazer. Um aumento esperado e previsto do desprazer é respondido com um sinal de angústia. A ocasião para este aumento, venha ela de fora ou de dentro, denomina-se perigo. De quando em quando, o eu desfaz suas conexões, sua conexão com o mundo externo, e se recolhe ao estado de sono, modificando amplamente sua organização. Deve-se inferir, a partir do estado de sono, que essa organização consiste numa distribuição especial de energia psíquica. Como resultado do longo período da infância, em que o ser humano em crescimento vive na dependência dos pais, forma-se no eu uma instância específica, no qual prossegue essa influência parental. Ela recebeu o nome de supereu, na medida que o superior se distingue do eu ou se contrapõe a ele, constitui um terceiro poder que tem de ser levado em conta pelo eu. Portanto, uma ação do eu é correta e satisfaz ao mesmo tempo as exigências do ID, do superior e da realidade. Ou seja, quando concilia essas reivindicações entre si, os detalhes da ligação entre o eu e o superior se tornam inteiramente compreensíveis quando referidos à relação da criança com os pais. Uhum. Naturalmente, a influência parental inclui não apenas a natureza pessoal dos pais, mas também a influência das tradições familiar, racial e nacional por elas transmitidos, assim como as exigências do meio social por eles representadas. Da mesma forma, no curso do desenvolvimento individual, o superior recebe contribuições de prosseguidores e substitutos dos pais, como educadores, pessoas públicas exemplares e ideais veneradas na sociedade, vê-se que não,
vê-se que, não obstante toda a diferença fundamental entre eles, ideia e superior mostram uma coisa em comum, que é o fato de representar as influências do passado. O ideia, a influência herdada, e o supereu, essencialmente, a recebida dos outros, enquanto o eu é determinada principalmente pela vivência do indivíduo, ou seja, pelo que é acidental e atual. Esse esquema geral de um aparelho psíquico deve se aplicar também aos animais superiores, psiquicamente similares ao ser humano. Devemos supor que existe um superior sempre que, como no caso do ser humano, ao longo período de dependência infantil, é inevitável supor uma separação entre eu e ID. A psicologia dos animais ainda não abordou o problema que isso coloca. 2. Teoria dos instintos. O poder do ID expressa o verdadeiro propósito da vida do ser individual. Ele consiste em satisfazer suas necessidades congênitas. Não podemos atribuir ao ID o propósito de manter-se vivo e proteger-se de perigos mediante angústia. Isso é tarefa do eu, que também precisa achar um modo mais favorável e menos perigoso de obter satisfação, considerando o mundo exterior. O superior pode colocar novas necessidades, mas sua função principal continua a ser a restrição das satisfações. A força que supomos haver por trás das tensões geradas pelas necessidades denominamos triebe, instinto, impulsos, pulsões, representam as exigências somáticas da vida psíquica. Embora sejam a causa última de toda atividade, são de natureza conservadora. De todo estado alcançado por um ser nasce o empenho de restaurar esse estado assim que é abandonado. Pode-se, então, diferenciar um número indeterminado de instintos, e assim se costuma fazer. Para nós, é importante a possibilidade de referir todos esses múltiplos instintos a alguns poucos instintos básicos. Rapaz, que texto legal, hein? Descobrimos que os instintos podem mudar sua meta mediante o deslocamento e também que pode substituir uns aos outros, quando a energia de um passa para o outro. Esse último processo ainda não é bem compreendido. Após muito hesitar e oscilar, decidimos supor a existência de apenas dois instintos fundamentais, Eros e instinto de destruição. Ainda se inclui dentro do Eros a oposição, instinto de autoconservação, instinto de conservação da espécie, assim como o AD, amor do eu, amor objetal. A meta daquele é estabelecer unidades cada vez maiores e assim mantê-las, isto é, a ligação. A do segundo, ao contrário, é dissolver nexos e assim destruir as coisas. No caso do instinto de destruição, podemos imaginar que sua meta derradeira seria fazer o que é vivo passar ao estado inorgânico. Por isso também o chamamos de instinto de morte. Se admitirmos que o que é vivo aparece depois do que é inanimado, e dele se originou, então o instinto de morte se adequa à fórmula mencionada de que o instinto busca o retorno ao estado anterior. No caso de Eros ou instinto de amor, não podemos aplicar essa fórmula. Pressuporia que a substância viva foi uma vez uma unidade, que então foi despedaçada e que agora procura reunificação. Nas funções biológicas, os dois instintos fundamentais se combinam ou agem um contra o outro. Assim, o ato de comer é uma destruição do objeto com a meta final de incorporá-lo, e o ato sexual, uma agressão com o propósito de mais íntima união. Dessa ação, conjunta ou contraditória dos dois instintos fundamentais, resulta toda a variedade dos fenômenos vitais, indo além do âmbito do que vive. A analogia de nossos dois instintos básicos leva ao par de opostos, atração-repulsa, virgente no que é inorgânico.
Mudanças na proporção da mistura dos instintos têm consequências bastante tangíveis. Um forte incremento na agressividade sexual transforma a amante em assassino sexual. Uma grande diminuição do favor agressivo o torna acanhado ou impotente. Peraí. Não se pode absolutamente restringir um ou outro dos instintos básicos a uma das províncias da psique. Ele tem de ser encontrado em todas as partes. Imaginamos um estado inicial em que toda a energia disponível do Eros, que passamos a chamar libido, está presente no eu e D, ainda não diferenciado, e serve para neutralizar as tendências destrutivas também presentes. Falta-nos, para a energia dos instintos de destruição, um termo análogo ao da libido. Depois se torna relativamente fácil acompanharmos as vicissitudes da libido, mas no caso dos instintos de destruição é mais difícil. Olha. Enquanto esses instintos agem internamente como um instinto de morte, ele permanece silencioso. Apresenta-se para nós apenas quando é voltado para fora, como um instinto de destruição. Parece ser uma necessidade para a conservação do indivíduo que isso ocorra. O sistema muscular serve para isso. Quando o super-eu é instituído, consideráveis montantes de instintos de agressão são fixados no interior do eu, e lá atuam de forma autodestrutiva. É um dos perigos higiênicos que o ser humano encontra na via da evolução cultural. Reter a agressividade é malsão. Leva à doença, agravo, cracuc. Com frequência, um indivíduo num ataque de raiva demonstra a passagem da agressividade impedida à autodestruição. Ao virar agressividade contra si mesmo, quando arranca os cabelos e bate no rosto com os punhos, sendo claro que teria preferido dar esse tratamento a outra pessoa. Parte da autodestruição permanece no interior em qualquer circunstância, até que finalmente consegue matar o indivíduo. Talvez somente depois que sua libido foi inteiramente usada ou fixada de maneira desvantajosa. Assim, pode-se geralmente conjecturar que o indivíduo morre de seus conflitos internos e a espécie de sua luta mal sucedida contra o mundo exterior, quando este modificou-se de uma maneira para a qual não bastam as adaptações adquiridas pela espécie. É difícil afirmar algo sobre o comportamento da libido no ID e no supereu. Tudo o que sabemos sobre isso diz respeito ao eu, no qual inicialmente se acha armazenado todo o montante disponível de libido. A esse estado chamamos narcisismo absoluto primário. Ele dura até que eu comece a investir de libido as ideias de objeto, a investir de libido as ideias de objetos, a transformar a libido narcísica em libido objetal. Por toda a vida, o eu continua a ser o grande reservatório do qual investimentos libidinais são enviados para objetos e ao qual são novamente recolhidos, tal como um ser protoplasmático faz com seus pseudopodes. Apenas no estado de completo enamoramento, o montante principal da libido é transferido para o objeto. De certo modo, o objeto se põe no lugar do eu. Uma circunstância importante na vida é a mobilidade da libido, a facilidade com que ela passa de um objeto para o outro, constatando com isso a fixação da libido em certos objetos que muitas vezes persiste por toda a vida. É inegável que a libido tem fontes somáticas que afluem para o eu a partir de diferentes órgãos e locais do corpo. Vemos isso muito nitidamente naquela porção de libido que é denominada excitação sexual, com base em sua meta instintual. Os locais do corpo mais proeminentes, dos quais parte essa libido, distinguimos com o nome de zonas erógenas, mas na verdade o corpo inteiro é uma zona erógena. A maior parte do que sabemos do Eros, ou seja, de seu expoente, a libido, foi adquirido pelo estudo da função sexual, que equivale ao Eros na concepção corrente, mas não em nossa teoria. Pudemos formar um quadro de como o ímpeto sexual,
destinado a influir decisivamente em nossa vida, se desenvolve gradualmente a partir das contribuições sucessivas de vários instintos parciais que representam certas zonas erógenas. 3. Desenvolvimento da função sexual. Alguma dúvida, Ronald? Tudo tranquilo? Tudo tranquilo. Show! Então vamos seguir que está interessante o texto, hein? Muito didático, né? Muito didático. Segundo a concepção corrente, a vida sexual humana consiste essencialmente no empenho de pôr os genitais em contato com aqueles de alguém do outro sexo. Beijar, olhar e tocar esse outro corpo aparecem como manifestações secundárias e atos introdutórios. Esse empenho surgiria com a puberdade, ou seja, na idade da maturação sexual, e serviria para a procriação. No entanto, sempre foram conhecidos alguns fatos que não cabem nos limites estreitos dessa concepção. 1. É notável que existem pessoas sobre as quais apenas indivíduos do mesmo sexo e os seus genitais exercem atração. 2. Também é notável que existem pessoas cujo desejo atuam exatamente como homossexuais, mas que desconsideram inteiramente os órgãos sexuais ou seu uso normais. Tais indivíduos são denominados pervertidos. Olha aí que legal. Por fim, chama a atenção o fato que muito cedo várias crianças, por causa disso, vistas como degeneradas, mostram interesse por seus genitais e por sinais de excitação deles. É compreensível que a psicanálise tenha provocado espanto e oposição quando, retomando, em parte, esses três fatos menosprezados, contradisse as opiniões populares sobre a sexualidade. Seus resultados principais são os seguintes. A vida sexual não começa apenas com a puberdade, mas se instaura logo após o nascimento com nítidas manifestações. B. É preciso distinguir claramente entre os conceitos de sexual e genital. O primeiro é o conceito mais amplo, abrangendo muitas atividades que nada têm a ver com as genitais. Espera aí. A vida sexual inclui a função de obtenção de prazer a partir das zonas do corpo, função que posteriormente é colocada a serviço da procriação. Com frequência, as duas funções não coincidem. Naturalmente, o interesse principal se volta para a primeira afirmação, que é mais inesperada. Verificou-se que na primeira infância há indício de atividade no corpo a que somente um velo e preconceito pôde negar a denominação sexual, e que estão ligados a fenômenos psíquicos que depois encontramos na vida amorosa dos adultos, como a fixação em determinados objetos, o ciúme e etc. Mas também se verifica que esses fenômenos que surgem na primeira infância são parte do desenvolvimento que obedece às leis, perfazem um processo idealmente regular e alcançam o apogeu ali pelo final dos 5 anos de idade, seguindo-se de um intervalo de sossego. Durante esse avanço, para muita coisa é esquecida e retrocede. Decorrido esse período de latência, como é chamada, a vida sexual prossegue com a puberdade. Posso dizer que floresce novamente. Deparamos-nos aí com o fato de um início em dois tempos da vida sexual, que é conhecido apenas no ser humano, e evidentemente é muito importante para a humanização. Não é irrelevante o fato de os acontecimentos dessa primeira época da sexualidade sucumbirem com a exceção de resíduos à amnésia infantil. Nosso ponto de vista sobre a etiologia das neuroses e nossa técnica de terapia analítica estão ligados a essa concepção. A observação dos processos de desenvolvimento dessa época primitiva também fornece provas para outras afirmações.
O primeiro órgão que aparece como zona erógena e coloca uma exigência libidinal à psique é, desde o nascimento, a boca. No início, toda atividade psíquica se concentra em satisfazer a necessidade dessa zona. Naturalmente, em primeiro lugar, ela serve à autoconservação pela via de nutrição, mas não se deve confundir fisiologia com psicologia. A persistente ação de chupar mostra bem cedo, na criança, uma necessidade de satisfação que, embora se originando na ingestão de alimentos e sendo por ela instigada, busca a obtenção do prazer de modo independente da nutrição, e por isso pode e deve ser denominada sexual. Já durante essa fase oral, ocorrem impulsos sádicos de forma isolada, com o aparecimento dos dentes. Surge em medida bem maior na segunda fase, que chamamos sádico anal, porque nela se busca a satisfação na agressividade e na função excretória. Nossa justificativa para incluir um impulso agressivo na libido se baseia na concepção de que o sadismo é uma mescla institucional de impulsos puramente libidinais e puramente destrutivos. Uma mistura que, a partir de então, não cessa de ocorrer. A terceira fase é aquela denominada fálica, que, como uma precursora, por assim dizer, já é muito semelhante à configuração final da vida sexual. É digno de nota que não são os genitais dos dois que aí atuam, mas apenas o masculino, falo. O genital feminino permanece desconhecido por muito tempo. A criança, na tentativa de compreender os processos sexuais, cultiva a venerável teoria da cloaca, que tem sua justificativa em termos de gênese. Com a terceira fase, no decorrer dela, a sexualidade da primeira infância atinge seu apogeu e se aproxima da dissolução. A partir de então, o menino e a menina têm histórias diferentes. Os dois começam a pôr sua atividade intelectual a serviço da investigação sexual. Ambos partem do pressuposto de que o pênis se acha presente em todo mundo. Mas agora se dividem os caminhos dos dois sexos. O garoto entra na fase edípica. Começa a manipular o pênis, tendo simultaneamente fantasias em que faz alguma autorização dele com a mãe. Até que, sob o efeito conjunto da ameaça de castração e da percepção de que não há pênis nas mulheres, experimenta o maior trauma da sua vida, o que inicia o período de latência, com todas as suas consequências. A garota, após tentar inutilmente fazer o mesmo com o garoto, vem a reconhecer sua falta de pênis, ou melhor, sua inferioridade clitoridiana, com duradouras consequências para a evolução de seu caráter. Devido a essa primeira decepção na rivalidade, muitas vezes reage com um primeiro afastamento da sexualidade. Seria um erro acreditar que essas três fases sucedem uma a outra de maneira simples. Uma se acrescenta à outra, elas se superpõem ou coexistem. Nas primeiras duas fases, os instintos parciais buscam independentemente prazer. Na fase fálica surgem os primórdios de uma organização que subordina os outros impulsos ao primado dos genitais e significa o começo da adequação da busca geral de prazer à função sexual. A organização completa é alcançada apenas pela puberdade numa quarta fase, a genital. Então, é estabelecido um estado em que 1. Vários investimentos libidinais anteriores são mantidos. 2. Outros são acolhidos na função sexual como atos preparatórios sustentadores, cuja satisfação dá o assim chamado prazer preliminar. 3. Outros impulsos são excluídos da organização, sendo ou suprimidos, reprimidos, ou tendo outro emprego no eu, formando traços de caráter, sofrendo sublimação com o deslocamento de metas. Mas esse processo nem sempre se realiza impecavelmente. As inibições do seu desenvolvimento se manifestam como em muitos transtornos da vida sexual.
Então, há fixações da libido em estado de fases anteriores, cujo impulso, independente da meta sexual normal, é designado como perversão. Uma dessas inibições do desenvolvimento é, por exemplo, a homossexualidade quando é manifesta. A análise mostrou que em todos os casos havia uma ligação objetal homossexual e que, na maioria delas, permanece latente. A situação se complica pelo fato de que geralmente os processos requeridos para o desfecho normal não estão inteiramente presentes ou ficam ausentes. E sim, estão parcialmente presentes, de modo que a configuração final depende dessas relações quantitativas. A organização genital é então alcançada, mas enfraquecida pela falta das porções da libido, que não acompanharam o restante e permaneceram fixadas em objetos e metas pré-genitais. Tal enfraquecimento se mostra na tendência, no caso de não satisfação genital ou de dificuldades reais, de a libido retornar a investimentos pré-genitais anteriores. Regressão. No estudo das funções sexuais, pudemos adquirir uma certeza. Pode falar, Ronald. Essa ideia de processo aí, você sabe me dizer se é a mesma coisa que série? Porque tem uma hora que ele fala de série, né? Nos textos mais antigos que a gente leu, Hum, lá além do princípio do prazer. hum. Aí eu queria saber se você saberia diferenciar processos de séries. Onde que está aqui nesse parágrafo que está? É, Processo? você acabou de ler, ó, mas esse processo nem sempre se realiza impecavelmente. Uhum, As inibições no seu desenvolvimento se manifestam como os muitos transtornos da vida sexual. Quer dizer, tudo que ele está falando aqui é processo, ó, inibições, uhum, transtornos, fixações, são processos. Mas uhum. eu queria saber se a série é um tipo de processo. Deixa eu pesquisar aqui o que é Isso, que ele chama de série, que aí fica. isso. É, eu também não faço ideia também, porque que ele mudou. Deixa eu ver aqui. Pedindo ajuda ao pai dos burros aqui. As séries, no princípio, além do prazer, são processos. Ele está dizendo que sim, Hum, são processos dinâmicos. será que isso Freud não. organiza, ele diz o seguinte, ó, Hum, Freud organiza fenômenos clínicos em sequências recorrentes. Repetição de experiências penosas, sonhos traumáticos, jogos infantis, padrões de destino, que parece escapar ao simples princípio do prazer. Essas séries mostram uma regularidade temporal, algo que se encadeia e retorna. uhum, eu acho que é a mesma coisa, só se for a mesma coisa, né? Eu acho que série é um tipo de prazer, ó, de Uhum. processo. Eu acho que é também, viu? Eu acho que pode ser um problema de tradução também. Não, eu acho que não é um problema de tradução, é que é um tipo de processo. Uhum, Ó, de novo, ó, Freud organiza fenômenos clínicos em sequências recorrentes. Aí deixa eu ver aqui, por que são processos? Ele está perguntando aqui, por que são processos? Aí responde, envolve movimento psíquico, tensão, descarga, retorno, opera no tempo, repetição, retorno no mesmo, indica uma tendência funcional, a chamada compulsão à repetição. uhum. É, então, excelente levantamento, porque a compulsão é uma série também, certo? Não, peraí, a compulsão é uma série ou é um processo? Boa pergunta.
Porque o que eu estou defendendo. Deixa eu melhorar a pergunta aqui para Melhor. ver. Série é um tipo de processo? Pronto. Dentro É um da tipo, psicanálise tem que colocar. é um tipo de processo na psicanálise. Isso. Na psicanálise. Devia ter dito que era freudiana. Sim, na psicanálise, série é um tipo de processo, não uma coisa estática. Que caracteriza uma série? Repetição, encadeamento, transformação progressiva e regularidade estrutural. Talvez, porque assim, ó, talvez se a gente pensar em processo, é... o que ele está falando aqui, mas esse processo ele se realiza impecavelmente. Então, é uma coisa que talvez avance. A série, ela fica meio parecida no mesmo ciclo, de aparecer e desaparecer. Como assim avançar? Mudar, tu diz? É, por exemplo, você lembra quando ele fala aqui, ó, que ele fala das fases aqui, ó, oral, depois oral sádica, porque depois aparece os dentes da criança, lembra que ele fala? Então, está tendo uma modificação, e essa modificação está gerando um processo, uma diferenciação. Porque lembra, no começo era só oral, depois ficou oral sádico, depois virou. O que que virou aqui? Peraí. Aí virou outra coisa. Ó, fálica. Depois vira a terceira fase, fálica, ó. Tá vendo, ó? A primeira fase é oral, depois a segunda seria impulsos sádicos, que aparecem que fica aqui o parte do sádico oral, anal, né? Depois a terceira fase, eu acho que o processo está ligado nessas fases. A série, ela fica numa questão de compulsão e repetição, porque fica, ela aparece, desaparece, aparece, desaparece. Faz sentido o que eu tô falando? No processo você vai tendo coisas diferentes, mas na compulsão à repetição, na repetição, essencialmente é a mesma coisa, apesar de ter uma modificação. Não, mas você pode ter uma série progressiva, não? Uma série que vai progredindo. Mas aí seria um processo, não seria? Aí eu não sei, porque aqui está dizendo que é um tipo, né? Mas eu não sei se. Porque tipo também já é outra coisa. Tipo, tipo já tem outra característica diferente. Tipo nem é processo e nem é série. Sim. Então, ele está falando aqui, ó, por exemplo, assim, eu também procurei, série é um tipo de processo na psicanálise? Ele falou assim, as três séries de equação etiológica. Constituição, fatores inatos, mas ele não fala o que é séries. Não, mas o que é série que ele disse aí? Não, ele não fala o que é série, ele só está colocando as três séries como equações Não, os etiológicas. exemplos de série que ele dá aí. Constituição, experiências infantis e fator desencadeante. Rapaz, tem horas que o Freud é confuso, viu? Sim, todos os autores são, né? Esses autores são complexos pra caramba. Série de fatores, fatores já são outras coisas. Sim. Série de fatores, o que que ele disse aí? Fatores de quê? Então, ó, ele fala que são séries complementares, um conceito formulado por Sigmund Freud para explicar a etiologia, a origem das neuroses e a formação da personalidade. É a definição. Freud propôs que o desenvolvimento psíquico não depende de um único fator, mas sim Série de de uma fatores sequência, complementares. mas sim uma sequência de influências que se conjugam e se complementam, se conjugam e complementam. E daí depois ele faz as três séries, né? Que ele fala assim, né? Constituição, fatores inatos hereditários,
que a gente acabou de ler, experiências infantis, fatores maturacionais e fator desencadeante, situação atual. Ajudou alguma coisa, Ronald? Na verdade, não, mas é isso mesmo. Depois eu vou estudar com mais calma isso aí. É, mas eu acho que é por aí. A série tem uma relação mais, talvez, com essa coisa da repetição. Eu acho, né? E o processo é uma questão mais a ver de mudanças de objeto, eu acho. Mas também não vou dar uma certeza também, né? Que é complicado. É o que você falou, vou terminar aqui. No estudo das funções sexuais, podemos adquirir uma certeza inicial, provisória, mais precisamente uma suspeita de duas descobertas que depois se revelarão importantes em todas as nossas áreas. Primeiro, a de que manifestações normais e anormais observadas, isto é, a fenomenologia, requerem uma descrição do ponto de vista da dinâmica e da economia. Em nossos casos, da distribuição quantitativa da libido. Em segundo lugar, que a etiologia dos transtornos que estudamos deve ser buscada na história do desenvolvimento, ou seja, nos primeiros anos do indivíduo. E isso aqui é uma das características principais da psicanálise, tá? É se buscar esses primeiros anos do indivíduo, porque, se eu não estou enganado, Freud fala em outros textos justamente que tudo vem dessa fase aqui. Entendeu? Que tudo são repetições, melhores repetições que a gente faz atuais, vêm dessas fases aqui, tá? Bom, e por hoje a gente fica por aqui, tá bom? Muito obrigado, Ronaldo. Até a próxima. Valeu, até a próxima. Valeu.